Oi, bom dia a todos. Vamos dar início ao seminário do CDTS do dia de hoje, de 24 de junho. Nosso convidado de hoje é o professor Roberto Macedo. E a gente vai primeiramente falar sobre algumas regras aqui da sala, né, para poder mantermos todos o seminário adequado, e depois dessas regras a gente vai apresentar o professor Macedo e aí eu vou passar a palavra a ele. Então, durante os seminários, o áudio de todos os participantes deve permanecer fechado. As perguntas podem ser feitas no chat a qualquer momento. Também pode ser utilizado o recurso de levantar a mão na parte de reações do Zoom. Então, a qualquer momento pode levantar a mão e a gente vai buscar responder as perguntas, né? Elas serão respondidas ao final da palestra pelo professor Macedo, mas elas podem ser colocadas no chat e também as reações de levantar a mão. Essa sessão está sendo gravada e após a sessão, essa sessão vai ser disponível no site do CDTS e também no canal do YouTube do CDTS, se as pessoas quiserem revisitar, né, essa sessão, e também a gente convida que essa sessão seja compartilhada com os seus colegas. Então, vamos falar um pouco apresentar nosso palestrante, o professor Roberto Macedo. Ele é economista pela Universidade de São Paulo, ele fez o mestrado e doutorado em Harvard e fez pós-doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E após isso ele ocupou uma série aí de posições, dentre elas ele foi pesquisador da FIP, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Ele também foi do Conselho Técnico do IBGE, foi consultor do Banco Mundial e foi secretário de Política Econômica no governo no Ministério do Ministro Marcílio Marques Moreira, e foi presidente do IPEA também, e ele também já foi presidente do Eletros e do Sindigás. E, no momento, também atua como consultor na área de educação. Então, professor Roberto, eu gostaria agora que o senhor pode compartilhar a sua tela e começar a sua apresentação, queria agradecer a sua presença aqui com a gente, né? E estamos ansiosos aí para ouvir sua palestra. É só para saudar você, Roberto, porque eu acho que é um prazer e uma honra para o CDTS a gente ter um palestrante do seu gabarito, do seu nível. A gente tenta não ficar só na ciência básica, mas nesse momento a gente tem, em particular no meio de uma pandemia, com tantas consequências econômicas, sociais, sanitárias, né? A gente tem que estar muito aberto para ver uma visão muito mais global do que restrita no nosso campo. Então, é um prazer muito grande. Eu queria só te saudar dizendo que é um prazer para o CDTS ter você como palestrante. Obrigado e boa palestra. Estamos aqui para te ouvir. Bem, eu agradeço o convite aí da Fiocruz, do CDTS, para fazer essa palestra, as apresentações aí da Cristiana e do Carlos Morel. Agradeço também o Pedro aí, em nome do pessoal da TI, que nós ensaiamos, né, essas coisas, mas sempre tem umas coisinhas a mais, mas a lição que eu tive está funcionando muito bem. Bem, eu sou economista há décadas, né? E agora, com a evolução aí da idade, eu falava em anos atrás, décadas atrás, agora já estou falando em meio século atrás, porque quando eu me formei, né, foi em 68, por aí, já tem todo esse tempo de formado. E eu fiquei boa parte dele na USP, depois virei aí um consultor independente, e falo para muitas audiências, certo? Uma preocupação que eu tenho é de tornar a apresentação acessível para pessoas de diferentes formações.
E aqui eu vou contar a história para vocês. Eu, infelizmente, não tenho boas notícias quanto à economia, não. Tá? Aqui nós temos aqui um dado do IBGE, a evolução do PIB numa série encadeada do índice trimestral, desde 1996 até o primeiro trimestre deste ano. Aqui vocês notam que tem um V aqui, o governo vive falando em recuperação em V, certo? E aí tem um problema, porque recuperação em V, o pessoal fica olhando muito curto prazo, certo? Mas a gente não voltou ao PIB que tinha aqui em 2014, certo? Então, como é que a gente classifica isso? Quando uma economia, seu produto cai 2 trimestres consecutivos, como aqui, você fala que ele entrou numa recessão. Se depois ele ultrapassa 2 trimestres positivos, ele sai da recessão, como nesse caso aqui, ele voltou a crescer. Depois veio essa pandemia aí, e ele caiu noutra recessão, e recentemente, nesse primeiro trimestre, conseguimos sair dela. Vocês notem que o nível, nós voltamos ao nível que tinha no último trimestre de 2019. Né? Agora, esse conjunto aí que começa em 2014, que até agora nós não recuperamos, a gente chama de depressão. Então, aqui tem 2 movimentos. As recessões, né? Que esse sobe e desce aí dentro, mas vocês notam que tem um formato aí, mais de metade debaixo do U, né? Que ainda não foi recuperado. E isso a gente chama de depressão. Então, a economia, esse pessoal do mercado aí fala muito só em curto prazo, eles falam recuperação em V, saiu da recessão, mas eles não falam nessa depressão que 2014, que começou em 2014, e até agora não foi recuperada, perceberam? Não? Isso aí tem profundas implicações. Por exemplo, no caso do emprego, você tem que absorver a mão de obra que vai chegando ao mercado de trabalho. Né? Depois nós vamos ver a taxa de emprego, ela está em 14%, mas num caso como esse, você não emprega nem o que está chegando na direita e não emprega também o pessoal que foi perdendo emprego. Entendeu? Por isso que a taxa de desemprego sobe tanto. Na linguagem dos economistas, a gente tem o fluxo do desemprego e tem o estoque do desemprego. E esse estoque do desemprego vai aumentando ao longo aí dessa depressão, porque não há oportunidades de trabalho para absorver esse pessoal. Agora, na minha visão de economista, e é predominantemente aí no ensino de economia, o crescimento da economia depende da taxa de investimento, quer dizer, o que ela poupa, né? E investe na forma aí de capital fixo, que a gente chama. Novas fábricas, novas instituições de pesquisa, como vocês, é tudo que produz bens e serviços. Né? Pode ser fazendas, pode ser hospitais, pode ser escolas. Então, você tem que investir para você produzir mais bens e serviços. E essa taxa de investimento estava muito baixa, certo? E aparentemente tem uma recuperação fenomenal aí, que ela chegou aí a 19%. As taxas boas de investimento são acima de 20%. Idealmente, o Brasil chegar a 25%. Não chegou lá, já aconteceu no passado. Mas para vocês terem uma ideia do efeito sobre o crescimento, a China, que é o país que mais cresce no mundo, junto com a Índia, né? A Índia já está em primeiro lugar até em taxas, ela investe cerca de 40% do PIB, entendeu? É quase o dobro do Brasil, aí cresce mais. E aqui também você precisa de poupar, certo? Melhorou aqui a poupança. É interessante que quando você tem crise, às vezes a poupança aumenta, que o pessoal fica com medo. E nesse caso agora, você nem sai de casa e gasta menos. Né? Mas essa subida aqui dos investimentos ainda não está consolidada, porque saíram as informações que parte dela reflete algumas grandes plataformas de extração de petróleo que a Petrobras estava mantendo ainda registrada no exterior. Sabe? E aí ele importou essas plataformas formalmente e aí fez crescer a taxa de investimento, que essas plataformas custam bilhões de dólares. Né? Então, eu vou depois desenvolver aí mais argumentos, mas eu não estou acreditando que a economia vai crescer muito esse ano, exceto por uma questão puramente estatística que eu vou apresentar depois. Né? Aqui é a taxa de investimento público. Né? O investimento público caiu muito. Já chegou aqui a 10% do PIB, está perto de 1%. E o que tem lá embaixo nessa parte do investimento? Aí mostra também que, eu vou mostrar para vocês mais tarde, que
O maior crescimento da economia no século passado foi na década de 70, e esse pico de investimento aqui ocorre na década de 70. Infelizmente, o governo perdeu muito a sua capacidade de investir, investe só essa, como diz lá em Minas Quirera, aí, coisinha, né? E eu sou muito a favor da recuperação do investimento público. E por quê? Porque você tem muita coisa que é coisa do governo, educação, saúde, infraestrutura, tem que fazer mesmo. E nosso governo, além de ele estar numa situação deficitária, que ele não consegue nem pagar os juros da dívida pública. Ele faz também, tirando os juros da dívida pública, ele ainda faz um déficit, chamado déficit primário. Né? Então, ele precisava abrir espaço aí no orçamento público para investir mais. E eu não estou vendo isso à frente, porque o pessoal aí, vocês me desculpam, mas eu não vejo nem o Congresso, nem a presidência aí, preocupado com o bem comum. Né? O Congresso é uma das maiores dificuldades da economia brasileira, porque ele vive lá de troca de favores e para você ser reeleito para o próximo mandato, e é uma coisa infernal. Né? Mas aqui tem um outro quadro, esse não está atualizado, que é de uma outra pessoa, ainda não absorveu as informações do último trimestre, mas aqui vê como é que funciona a coisa, né? Entre quem poupa e quem gasta. Né? Aqui em cima, nessa linha reta, a gente nota que a taxa de poupança, né, do setor público, tem a média do setor privado, aí, que é poupança de famílias e poupança do setor privado, você tem aí com o triângulo, né? O triângulo é com a média do setor privado, e a poupança do setor privado só, sem a média, é essa linha com os losangos. Né? E embaixo tem aí, com os triângulos, a poupança do setor público. Né? E sinto informá-los que a poupança do setor público é negativa. Sabe? É despoupança, nota aí que os números são negativos. Quer dizer, o governo, além de não poupar e não ter recursos para investimento, ele despoupa, porque isso aí que aparece negativo é basicamente pagamento de juros da dívida. Sabe? Então, nós temos uma dívida muito alta, paga muitos juros, e o governo pega o dinheiro da poupança da sociedade para se financiar. Alguns de vocês talvez tenham aplicação em fundo de renda fixa. Usualmente, esses fundos são lastreados em papel do governo. Então, é como se você tivesse investido no governo, só que ele não investe. Entendeu? Essa é uma das tragédias aí do setor público brasileiro, prejudicando o próprio desenvolvimento da economia. Agora, além de ter enfrentado recessões e estar numa depressão, nós temos aqui o que chamamos de estagnação. Né? Essa já é um fenômeno de longo prazo. Eu até interrompi a linha aí da década de 70 para a década de 80, para mostrar o grande contraste. Né? Você crescia bem no século passado, nos países mais cresciam. Mas você chegou à média de 8,8% do PIB na década de 70. Né? E aí, hoje você está com a média aí abaixo de 3%, entre 2% e 3%, 2,5%. Então, com isso aqui também é chamado de armadilha da renda média. Então, com essa ascensão que nós tivemos até a década de 70, o Brasil escapou de ser um país entre os mais pobres. Né? Mas aí ele parou por aí, ele caiu na chamada armadilha da renda média. Ele tem uma renda média aí, dependendo do dólar que você usa, em torno de $10 mil, pode ser 14 se considerar a diferença de custo de vida, mas os países ricos estão em torno de $40 mil, até 4 vezes mais que o Brasil. E $10 mil é a renda média, porque tem um monte de países aí, os em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, que não fazem nem 5, 4, $3 mil, certo? Per capita por ano. Estão vendo? Isso aqui é uma coisa gravíssima, mas a sociedade não tem assim, uma percepção disso, nem a sociedade, nem os políticos, nem os empresários, nem nada. Certo? O que acontece aí é que a análise econômica e o noticiário dos jornais foi dominado por economistas que, ou como eu, estudaram nos Estados Unidos e não aprenderam direito, mas eu aprendi, né? ou então eles já leem livro-texto só de economista americano. Né? E aí o que acontece com os Estados Unidos? A análise econômica ela é muito voltada só para movimentos cíclicos, que eles já são ricos. Eles não ficam discutindo como enriquecer, entendeu?
no final até mostrar aí que os livros que são usados para discutir uma coisa e outra são outros. Para vocês terem uma ideia, quando eu estudei na USP, a cadeira de desenvolvimento que era dada ao professor Delfim Neto, ela tinha um grande prestígio, né? Agora, pela última vez que eu vi, o curso de desenvolvimento econômico, que seria a questão do crescimento econômico, é até optativo, entendeu? E só dá um pedacinho, é dado aí no curso de macroeconomia. Então, os economistas, a visão econômica aqui no Brasil está dominada pelo curto prazo. Eles não olham, como vocês viram aí, não sei se você sabia que nós estamos numa depressão. Depressão é algo mais longo e mais duradouro do que uma depressão, com a recessão, e mais forte do que ela, né? Entenderam esse conceito? Isso é muito importante. O professor falou que a gente está em depressão. O que é isso? Não é depressão mental. É o estado da economia marcado por um período mais extenso de idas e vindas aí no produto, sem voltar ao nível anterior ou sadio, né, ao qual você estava. Mas nem o nível anterior era sadio, porque você tem também essa crise aí de longo prazo que vem desde 1980. Agora, para mostrar as diferenças que isso faz na vida de uma pessoa, sabe? Eu formei no final dos anos 60, e aí peguei o mercado de trabalho em ótimas condições. Ninguém discutia se ia ter emprego, sabe? Ter muitas oportunidades. Eu venho lá do interior de Minas, eu era bancário em Belo Horizonte, depois passei no concurso do Banco do Brasil, e sorte grande, eu fui nomeado para São Paulo, e aqui foi o estado que mais cresceu aí nesse período. E aí eu tive muitas oportunidades aí, eu acabei tendo até uma passagem pelo Banco Central, que eu era do Banco do Brasil. Um dia chegou um aluno do Delfim lá, que estava trabalhando com ele, no Rio e Brasília, falou: quem é do Banco do Brasil aqui? Eu e mais umas 3, 4 pessoas levantamos a mão e falou: vocês topam ir para o Banco Central? Porque nós vamos fazer abrir uma agência aqui do Departamento Econômico do Banco Central em São Paulo. Sabe? Aí eu fui parar no Banco Central, mas só fiquei 6 meses, que aí eu ganhei a bolsa para os Estados Unidos, e o Banco Central, naquela época, não prestigiava quem ia estudar no exterior. Eles falaram que não precisava disso tudo. Lá fui eu, mas eu já fui contratado pela USP, até pedir demissão do Banco Central. Mas é isso. Muitas oportunidades, mas ligado ao momento. Perceberam a importância? Agora você pega aí. E eu vou contar uma história aqui que realmente causa depressão, pode causar depressão a algumas pessoas. A minha geração, por causa desse forte crescimento econômico, ela teve o que chama ascensão social. Eu cheguei a um status social, que tem sua dimensão econômica, maior do que a dos meus pais, entendeu? E a maioria dos meus colegas da USP também observaram isso em suas famílias. Agora, com a economia aí desse jeito, está havendo uma dificuldade enorme de nossos filhos terem o mesmo status social nosso. E alguns estão até decrescendo, exigindo aí dos pais que prestem ajuda a eles, entendeu? Perceberam a diferença entre você estar crescendo muito e estar crescendo pouco? Você sacrifica gerações, sabe? Quando eu era diretor da faculdade, em 1990, um dia o presidente do centro pediu para falar comigo e com os outros colegas dele da diretoria do centro acadêmico, falou: professor, está havendo um problema aí que o pessoal aqui da USP até que não está tão ruim, mas no geral aí as oportunidades de emprego para economistas caíram muito, né? Aí eu expliquei, até tinha um gasto ainda não tão completo como esse, mas expliquei para eles que a economia estava crescendo pouco e aí surgem menos oportunidades de trabalho. Aí a resposta dele foi o seguinte: quer dizer, professor, que nós nascemos na época errada? Eu falei: olha, é uma forma de ver, é mais ou menos isso, certo? É outra forma de ver. Mas isso aí você não pode arrumar. Mas eu tenho conversado muito com meus colegas, eu estou fazendo uma espécie de pesquisa, talvez até depois façam um artigo sobre isso. Essa geração atual, aí que está nas faculdades agora, ou está chegando a ela, vai ter uma dificuldade muito grande de atingir o status social dos pais. E a minha geração passou esse status de forma muito forte e não teve dificuldade nenhuma, né? Entenderam essa mensagem? Não? Tem um efeito social. Nessa época aqui, com relação à época de 60 e 70, existe um sociólogo lá da USP, muito famoso, o professor Zé Pastor, ele fez um estudo mostrando essa ascensão social. Né?
nessas décadas aí. Eu, de vez em quando, falo com ele, Zé, vamos fazer um da dificuldade de ascensão social, mesmo do descenso social. Não se animou a fazer, não, mas alguém precisa fazer isso, para mostrar que essa questão, eu, como economista, defendo que sem o crescimento econômico não tem solução. Você precisa de recursos, e recursos são gerados com mais investimento, mais produção, certo? Isso gera mais impostos, mais emprego. Não tem saída a não ser, por trás do desenvolvimento, tem que estar o crescimento econômico, mas o desenvolvimento é mais do crescimento. Ele tem sua dimensão social, sua dimensão ambiental, sua questão aí de educação, de família, da sociedade, de bem-estar coletivo, certo? Então, é preciso procurar o desenvolvimento, mas sem o crescimento econômico não tem salvação. E vejam aí a situação que nós estamos. Você já viu noticiário sobre isso na imprensa? Ela já saiu uma vez, um ano atrás, que eu mostrei esse gráfico para o Estadão, eles até publicaram, certo? Depois o Cláudio Considere, um economista do Rio, também falou, o que eu repetiu que tinha falado com outros dados. Essa década aí entre 1900 e 2010, que não está nesse gráfico, e 2020, foi a pior dos últimos 120 anos, né? Porque esse gráfico vai de 1900 a 2010, 110 anos. Você põe a década de 2010, foi a pior década de todo esse período. E ninguém fala disso, certo? Você tem que falar para mostrar que tem um problema. Para você fazer curar um doente, você tem que fazer um diagnóstico dele. E eu acho que o diagnóstico aí que aparece no noticiário está incompleto, certo? É preciso mostrar. Eu acho estranho que eu trabalhei na Folha, no Estadão, e tem o ditado que jornal gosta de notícia ruim, certo? Mas eles não gostam dessa daqui, não. É porque eles recebem muito material aí dessas consultorias e dos bancos, né? E aí esse pessoal está viesado naquela análise que eu falei, né? Eles são educados com base em livros de texto aí dos Estados Unidos e só olham os movimentos cíclicos, porque lá o país já cresceu, né? E aqui eles deixam de olhar isso. Depois eu vou até mostrar a diferença nos livros aí, textos que são adotados em cada caso. Esse gráfico... isso aqui é uma coisa que vai virar um debate enorme aí nas eleições do ano que vem. Aqui é aquele último V que aparece naquele primeiro gráfico que eu mostrei, só que aqui numa outra escala ele está um pouco mais aberto. Certo? E aqui vocês vão notar que o primeiro dado é de quarto trimestre de 2019, do índice do PIB, né? Que é 1995 igual a 100. Chega em 2021, primeiro trimestre, 171,6 é igual ao que estava em 2019. Então, você completou o V. Mas você levou mais um trimestre a mais para recuperar do que você caiu, né? Você caiu de uma forma mais forte do que a recuperação. A recuperação foi um pouquinho mais lenta. O que eu fiz? Eu supus que o produto vai ficar constante ao longo desse ano. Isso está para conferir. Eu vou pegar esse gráfico e vou atualizar a cada trimestre que o IBGE mostrar os dados. Mas eu estou achando que esse crescimento do primeiro trimestre não vai se repetir, certo? Porque o primeiro trimestre é muito influenciado pela safra agrícola, que o forte dela são as colheitas do primeiro trimestre. Aliás, no segundo, com essa seca que está aí, muitas safras agrícolas perderam, em particular do milho. E também aquela taxa de investimentos lá que conta como impulsionando o crescimento, e impulsionou bastante no primeiro semestre, não deve se repetir, entre outras razões, por causa daquelas plataformas. Então, eu estou supondo que não vai ter mais crescimento até o fim do ano. É uma perspectiva, certo? Mas eu não estou garantindo que vão dar esses números. Eu posso achar até que do segundo semestre vai ser um pouco negativo, mas estou dizendo que não vai ter um crescimento significativo. Esse é o quadro que eu vejo hoje. Agora, quanto vai dar a taxa de crescimento? Se você parasse aqui, eu cheguei a fazer o cálculo, 69,3 ficaria um pouco mais embaixo, né? A taxa de crescimento, embora nessa hipótese não crescer nada, dentro de 2021 seria positiva, num valor de 3,8%. Mas por que cresceria se não cresceu nada dentro de 2021? Não crescesse nada dentro de 2021? A razão é a seguinte: você calcula a taxa de crescimento de duas formas, né? A usual é você comparar o ano com
o ano anterior. E essa taxa aí que vai sair aí no primeiro trimestre do ano que vem, vai mostrar, se não crescesse nada, você vai mostrar uma linha reta aqui comparada com esse buraco. Então, só isso aí que chama carry-over, né, que é um resultado carregado estatístico, você cresceria 3,8%. Agora você ganhou mais 1,2% aqui nessa subidinha de 169,3 para 171,6, então você vai crescer mais 1,2%, vai crescer, estimativa hoje, vocês olham aí o Boletim Focus do Banco Central, de crescer 5% esse ano. Aí o governo vai trombetear isso como se fosse uma obra dele, né? Mas esse crescimento resulta da queda e da recuperação. Vai ter um debate grande. E outros economistas, assessorando e outros políticos, vão dizer que dentro de 2021 terá crescido muito pouco, né? Mesmo que cresça um pouquinho mais, tudo indica que não vai ser grande coisa. Entenderam a questão política que vai nascer disso aqui? Comparando 2021 com 2020, dá um crescimento forte, 3,8%. Agora, o que apareceu já em 2021, que mais de 1,2%, então dá 5%, é o que está na previsão do mercado aí. Mas quando ele diz que vai crescer 5%, é que não vai crescer mais nada, que vai se dar essa linha que eu coloquei aqui, certo? Essa linha aqui reflete, então, a minha opinião e um pouco influenciada também pela previsão do mercado. Está claro? Então, quando eu vier a discussão, lembre-se disso. É preciso separar o crescimento entre 2020 e 2021 do crescimento dentro de 2021. Aqui são alguns detalhes, né, setorial, nada boa, e essa é uma das razões que você não espera que vai crescer muito, é que só no comércio varejista, aqui é o seguinte, é um gráfico que a gente compara os últimos 12 meses com os 12 meses anteriores. Aí você fica comparando mês a mês, o que evita o problema de variação sazonal, né? Então, aqui a linha vermelha são os 12 meses mais recentes. E a linha anterior são a linha dos 12 meses anteriores aos 12 meses mais recentes. E esse gráfico, a linha vermelha, começa onde termina a linha preta. Então, se você juntar uma coisa com outra, teria que ele ver lá que foi superado, né? Mas, nota, o desempenho da indústria da formação deu uma recuperada, mas está debaixo de taxa negativa. A indústria extrativa tem aqueles problemas da Vale lá, mas também não está muito boa, né? Mas ela recuperou com o fim daqueles conflitos e também com o aumento do preço do minério. Comércio varejista está indo muito bem, e o comércio varejista ampliado, que inclui construção civil e automóveis, veículos, né? Está indo muito bem também. Mas comércio vende muita coisa importada, né? Não quer dizer que soma ao produto. Agora, o serviço também está mal. Né? Você teve o V, então, repito, a linha vermelha começa onde termina a linha preta. Então, aí forma o V, né? E seguindo aí para frente, deu uma recuperada boa, depois as taxas vêm caindo. E o serviço é o setor mais importante da economia. Essa é outra razão que me leva a não acreditar muito no desempenho desse setor e também do PIB deste ano. Aqui, entrando aqui numa parte mais social, taxa de desemprego, olha aí, desastre, 14 e tantos % da população economicamente ativa, né? Subiu muito. Aí, total de empregados também caiu muito. Mas, como vocês veem, essa linha vermelha e a linha preta evita qualquer discussão em torno da variação sazonal, sabe? Agora, aqui, essa variação sazonal é o seguinte, se vocês olharem o gráfico seguinte, quando chega em dezembro, eles contratam muito para as vendas natalinas, o emprego cai, né? Depois recupera. Em tese, aqui o emprego estaria melhor. Mas emprego é uma coisa, desemprego é outra, porque o desemprego depende muito da população também que vai chegando e também do estoque de desempregados anterior. E tem uma discussão sobre esse dado aí, que esses dois primeiros vêm da PNAD do IBGE, o segundo vem do CAGED, que é só do mercado formal. Olha lá o título do gráfico. E o mercado formal aconteceu o seguinte, como muitas empresas fecharam, elas não entregaram os formulários, né, de desligamento de empregado, porque aí não entendia nem para pagar contador. Então, se entende que essa linha vermelha aqui do terceiro gráfico superestima. Eu acredito mais nas duas primeiras aí do IBGE.
Agora, eu ia falar com você sobre desigualdade de renda, que eu acho uma coisa... Inclusive, isso está ganhando espaço, hein? Eu já participei de negociação com o FMI, já cheguei, quando estudante, até participar de passeata, no tempo do Juscelino Kubitschek, que a gente falava, fora FMI, entendeu? E tinha uma famosa foto em que o Juscelino parecia abrindo os braços assim para o representante do FMI, e ele estava como se estivesse consultando uma carteira, né, que o dinheiro, o Brasil estava pedindo empréstimo ao FMI. Eu já participei de negociação com o FMI. O FMI ele jamais falou de distribuição de renda, e agora ele passou a falar. O Banco Mundial começou antes. Né? Então, a questão da desigualdade social está ganhando espaço. Não sei se vai dar em alguma coisa. No momento, ela está piorando. Né? E eu vou mostrar aqui, eu inventei aqui para essa palestra, a primeira vez que eu faço isso, que vocês são um público aí heterogêneo e não são da área de economia. Né? Eu resolvi mostrar a desigualdade de renda em fotos. E aqui, lá no bairro do Morumbi, São Paulo, tem essa coisa horrorosa que tem que ser. Né? Você tem um prédio com uma piscina por andar, quadras de esporte, outra piscina grande lá no fundo, vizinha aí do... Não vou dizer que é favela. Favela, pelo menos no meu tempo, a definição era de barracos, né? Aqui essa é a região com aquelas casas de baixa renda, de alvenaria. Mas você já imaginou, você devia ter vergonha de morar num prédio desse, né? E o contraste, se alguém lá tem uma tem uma consciência social. Esses dias eu estou trabalhando numa faculdade nova aí para classe C, né? Gente pobre. E aí, esses dias nós ganhamos, aí nós assinamos o contrato, ganhamos uma doação lá de uma senhora muito rica, aí, ligada aos fundadores do Grupo Bradesco. Ela vai doar 100 bolsas para os alunos. Né? E nós vamos ter até um almoço com ela para fazer o contrato e tudo. Mas meu colega diretor também da escola, que foi falar com ela, ela falou assim, eu cansei de ser rico e ver tanta gente pobre. Ele fez uma fundação e começou a doar dinheiro. Vai pagar a bolsa para 100 alunos durante 2 anos. Talvez ela mora nesse prédio aí. Agora, tem mais 2 aqui. Ó. Nota que esse prédio aqui tem janelas do lado direito. Aqui. Essa foto é mais recente, ela saiu no Estadão. Não? Os prédios são mesmo, uma piscina por andar, mas não é aquele outro, que você já tem 3 prédios. Deve ser de uma mesma construtora, né, que criou esse padrão. Talvez em frente da mesma área pobre. Aqui. Agora, essa aqui parece mesmo uma estatística de distribuição de renda. Né? Você tem o pessoal no primeiro decil, aqui no decil mais alto, e aqui no meio você deve tem desigualdade até dentro dessa área, né? Umas residências aí de maior poder aquisitivo. E olha o tanto de gente que puxa fio aí para iluminar suas casas, né? Perceberam aí? Isso é o que vocês acharam, não é a primeira vez que eu mostro a distribuição de renda em gráficos. Né? Você não pode chegar aqui, qualquer plateia que você for, você falar do índice de Gini, que é o índice de concentração de renda. Inclusive, aquele economista famoso que publicou um livro sobre o assunto, ele não usou o índice de Gini, que complica. E aí ele tem muito sucesso, ele só mostra a participação das classes de maior e menor renda, certo? Em porcentagem. Aqui, a situação se complicou aí com a pandemia. Aqui é um índice que chama de miséria, isso é invenção de uma consultoria chamada MP Associados, que resolveu somar a taxa de desemprego com a taxa de inflação. É muita desgraça mesmo. Então, onde ela está agora? 23%. É a soma do índice de emprego, 14,8%, com a taxa de inflação, que nesse mês, que está errada essa informação. Ó. Junho, não, aqui está certo. Junho de... Pensei que era janeiro. Em junho de 2021. A inflação dá 8 e pouco e a taxa de desemprego 14 e pouco, somando as duas dá 23,4. Ele está prevendo 20,2 para o fim de 2021. Acho que deve estar mais para uma queda da inflação do que da taxa de desemprego. Né? Está vendo, gente? A situação é realmente muito difícil. Certo? Agora, o que fazer? Aí tem a bela discussão, né? Tem essas reformas lá no Congresso, como a reforma tributária, e você corre isso de até as reformas piorarem a situação. Outros que deveriam ser ativadas, eu acho que reformar o legislativo e o judiciário. Eu me considero democrata, mas
com esse legislativo aí, acho que não vamos muito para frente, não, certo? Por uma deficiência do sistema eleitoral. Nós temos essas eleições aí proporcionais, que aqui em São Paulo, por exemplo, falando de deputado federal, você tem 70 vagas, né? E o Estado, como um todo, tem 42 milhões de habitantes, deve ter uns 30 aí de eleitores. Então, para você fazer a campanha, você precisa de muito dinheiro, você tem que percorrer o Estado todo, ou você tem que ter, você vai lá não para representar o povo, certo? Você vai representar grupos de interesse. Então, tem a bancada da bala, a bancada do agro, a bancada da indústria, a bancada evangélica, certo? Tem tudo quanto é bancada aí, que eu acho que elas têm mais representatividade no Congresso do que dos partidos e do povo em si, né? E esse pessoal está lá para defender interesse específico, não necessariamente coincide com interesse comum, né? Não sei se vocês acompanharam a discussão do último orçamento, né? Com a fraqueza política aí do governo atual, do executivo, ele teve que fazer aliança com esse pessoal do Centrão, que esse pessoal do Centrão, eles querem é o seguinte, a preocupação básica de um deputado federal em Brasília é se reeleger. Então, eles se preocupam muito com verbas, chamam emendas parlamentares. O que eles fazem essas emendas? Eles levam para alguns determinados municípios, fazem acordo com os prefeitos, os vereadores, falam, vou te pôr no orçamento com uma emenda aí para você asfaltar a rua, fazer um ginásio esportivo, coisas desse tipo. Então, projetos locais, que eu acho que não caberia para o governo federal. Sabe? E aí, o que eles estão interessados, quando chegar na eleição, esse pessoal vai votar em você. Sabe? Essa é a preocupação número 1 desse pessoal. Alguém pensa no país, no bem comum? Nada, certo? Mas, por isso que eu não vejo muita... Meu horizonte aí para frente pode até voltar a crescer, mas nada espantoso. Você precisa crescer perto de 5, e aí as previsões do mercado, se você voltar à normalidade, vai crescer 2,5. Normalidade para eles é aquele gráfico lá da qual você caiu na armadilha da renda média, um dos primeiros. O teto de gastos devia ser mantido para evitar efeitos como incerteza no mercado financeiro e aumento da caixa de câmbio, porque quando você faz um desequilíbrio muito grande, isso contamina o mercado financeiro, fica com medo de o governo não pagar a dívida e o pessoal começa a se refugiar no dólar. É um desastre isso. Agora, eu acho que devia fazer um esforço para gerar, como já disse anteriormente, gerar dinheiro para investimento público. Nós precisamos aqui, qual é o plano que a gente tem aqui para sair dessa encrenca toda? Voltando aí a 1980, não tem plano nenhum. Então, precisava de cair, por isso que eu vivo divulgando esses dados. Olha, a coisa é mais séria do que a ruim que aparece aí. Para desenvolver um plano estratégico de desenvolvimento para o Brasil, que incluísse um amplo diagnóstico, objetivos, metas, o que deve ser feito para alcançar e como será gerenciado, implementado e cobrado de seus executores. Não temos um plano nessa linha, tá? Nem liderança política para levá-lo adiante. Para você fazer um plano e executar, você precisa ter liderança política. A sociedade precisa acreditar em você, né? Os agentes de mercado, os empresários, consumidores, sindicatos, e tudo precisa acreditar em você. Esses dias eu dei uma olhada no orçamento do presidente Biden, dos Estados Unidos, para 2022. E tudo o que ele quer fazer é num texto detalhado antes da tabela. Esse texto tem 72 páginas. Aí, no final, ele agradece as centenas de funcionários do Office of Management and Budget. Lá tem um espécie de ministério que tudo trata da administração e do orçamento. Como ministério, que é trabalhar no documento. E aí, se a gente vai nesse documento, ele tem 70 e tantas páginas, você vê o grau de detalhe, né? E eles juntam orçamento com administração, para você poder estar sempre examinando as despesas que você está fazendo e ver se aqueles programas se justificam ou não. Aqui no Brasil, não tem nada disso. Quem faz o orçamento é o Ministério da Economia. Eu acho que devia pegar o Ministério da Administração e ampliar, que nem lá nos Estados Unidos, para administração e orçamento, e passar tudo o governo faz para um pente fino aí, para ver se não tem desperdício, se precisa mudar, se está atendendo aí o bem comum, certo? E como eu já trabalhei no IPEA, o IPEA é uma instituição meio perdida aí no aparato federal, que eles ficam fazendo pesquisa acadêmica, grande parte, e eu acho que isso aí devia deixar para as universidades, certo? E eu acho que o IPEA devia ser um órgão de avaliação dos programas governamentais. Pode fazer pesquisa, mas voltada para os programas governamentais. Agora, aqui os temas iriam bem além daqueles hoje mais discutidos no Brasil.
Precisa aumentar a capacidade produtiva do país mediante investimentos públicos e privados. Nota que eu enfatizei investimento público, tem muita gente que não enfatiza disso. O que também geraria renda para fatores de produção, como capital e trabalho, renda essa que também sustentaria o crescimento do lado da demanda. Tá? Tem que equilibrar na economia. O investimento ele é meio milagroso, né? Que se ao você investir, você faz fábrica e contrata trabalhadores. Aí quem fez a fábrica para você vai receber o pagamento por esse trabalho. Os trabalhadores que você contratou vão receber dinheiro. Os empresários vão ter seus lucros. Então, isso aí gera demanda. Então, você faz a oferta com a fábrica e, ao mesmo tempo, gera demanda no sentido macroeconômico, uma coisa sustenta a outra. Né? Aqui eu volto a insistir na necessidade de criar um espaço no orçamento para investimento público e entra em outros temas típicos de desenvolvimento sustentável, como as inovações, aumento da produtividade, da competitividade interna e externa, a educação com foco em competências, a ampliação do comércio exterior, a defesa do meio ambiente, o enfrentamento de desigualdades sociais e o papel das instituições nesse processo. Instituições no sentido lato das regras do jogo que precisam favorecer os investimentos. Não precisa ser necessariamente uma organização como o Supremo e tudo, o Supremo é uma instituição. Mas se você tem certas práticas aí consolidadas que não estão em corporação nenhuma, você tem também uma instituição que é o hábito da sociedade. Aqui, voltando àquele assunto, hoje o debate econômico está mais focado na análise macroeconômica. Vem muito da análise aprendida de países já desenvolvidos, como os Estados Unidos, que se concentram em movimentos cíclicos, pois esses países já cresceram. Cabe uma visão também focada num prazo mais longo, como essa de voltar a 1980. Tema que os cursos bem estruturados de economia não cabe a disciplina de macroeconomia, mas a desenvolvimento econômico. Quando eu estudei em Harvard, ela tinha macro, inclusive essa presidente e secretária do Tesouro americano foi minha colega lá, certo? Acho que é Janet que ela chama. E a literatura também é diferente. Caberiam livros como Daron Acemoglu, que é um professor de Harvard também, Por que as Nações Fracassam, certo? E o David Landes, A Riqueza e a Pobreza das Nações, porque algumas são tão ricas e outras tão pobres. Que essa é a questão nossa, né? Nós estamos fracassando e não são tão pobres, mas elas são, digamos, caímos na armadilha da renda média, né? O recurso a essa estratégia exigiria uma ampla equipe, né? Não é só de economista, precisava ouvir cientistas de várias áreas envolvidas, inclusive vocês aí da Fundação Oswaldo Cruz, praticantes com funcionários governamentais, empresários, sindicatos. Você não vai pegar também as vontades e fazer que nem faz no Brasil, tenta agradar todo mundo, mas você está com toda a sua argumentação sustentada por evidências científicas e não por crenças sem maiores fundamentos. Eu sou muito a favor de, como eu tentei fazer aqui nessa palestra, usar dados, né, coisas críveis. Fatos, para mim, são dados. Né? Eu trabalho muito, já fui professor de econometria, mexo muito com número, mexia mais do que hoje. Hoje eu estou muito preocupado em comunicar ideias, por isso que eu recorro muito a gráficos. Para essa palestra, eu inventei essa fotografia da distribuição de renda. Agora, caberia também um presidente da República que liderasse todo esse processo, se comunicasse bem com a população para criar uma corrente para frente, que mobilizasse a maioria da sociedade. Olha, eu vivi o período do JK no governo, eu era adolescente ainda, me acompanhei muito, mas eu morava na cidade interior de Minas. Você sentia, ele era governador, né? De vez em quando ele aparecia lá, estrada de poeira, ele chegava lá todo arrumadinho, você nunca viu uma foto do JK desarrumado, né? Chegava lá num Cadillac, numa estrada de poeira e tudo, e levava 3 horas para chegar de Belo Horizonte a Sete Lagoas. Né? Aí todo mundo acha que JK, o que ele fez? Todo mundo fala, fez construir o Brasília. Mas esse não estava no plano dele. Né? O plano dele chamava Binômio. Inclusive, depois virou o título de um jornal de oposição lá em Minas, chamava Binômio. Era energia e transporte. Ele espalhou hidrelétricas aí por esse país, sabe? E transporte estradas também, abriu muitas estradas. Lá nesse lugar onde é que eu morava, asfaltaram a estrada para Belo Horizonte, o tempo de trânsito caiu de 3 horas para 1 hora. Sabe? Era vexatório isso aí para Belo Horizonte, na época chamada Jardineira. Minha mãe, às vezes, viajava, certo? E precisava fazer xixi, tinha que pedir um motorista para parar e fazer um bom embate. Sabe? Era uma coisa muito precária. Ele asfaltou e a gente ia até lá ver as empresas asfaltando a estrada.
E eu me lembro também de passar aquelas carretas imensas levando turbinas para Três Marias, que ficava ali na frente, depois de Corveiro e Corinto, que foi uma hidrelétrica que fez no governo dele. Então, ele ficou conhecido como Brasília. Depois eu estudei isso aí, que ele foi dar uma palestra lá em Goiânia, ou Goiás, será uma cidade interior, e um sujeito na plateia perguntou: pô, o senhor Juscelino está na Constituição que tem que fazer uma nova capital aqui perto, nessa área que delimitaram lá. E aí o Juscelino caiu a ficha, né, por interesse político e tudo. Aí ele resolveu fazer Brasília. A economia cresceu muito, né? Começou a indústria automobilística, o Brasil surgiu Bossa Nova, cresceu muito em várias áreas, ganhou a Copa do Mundo em 58. E aí o país todo começou a ficar num pessimismo, que alguém chamou de corrente para frente, que mobilizasse a maioria da sociedade. O que você tem? Você tem briga para tudo quanto é lado aí. O presidente não soma, ele divide, não tem um projeto, está realmente uma coisa difícil. E um desenvolvimento recente, o Centrão passou a dominar o Congresso e não se preocupa com o bem comum do país. Exemplo recente foi da discussão do orçamento de 2021, quando ampliou ainda mais as abomináveis emendas parlamentares. Lá nos Estados Unidos tem uma associação de defesa do cidadão que chama essas emendas parlamentares de coisa de porcos, né? E eles elegem o porco do ano como a emenda parlamentar mais chocante. Aí, esse total dessas emendas passou a custar mais de 30 bilhões, enquanto o valor do anual do Bolsa Família, que atinge 15 milhões de famílias, é cerca de 30 bilhões também. Esse das emendas parece que já é maior, né? Eu vou escrever um artigo aí para o Estadão, que eu escrevo lá quinzenalmente, que eu vou chamar o Bolsa Família Parlamentar. Inclusive, um parlamentar, vou mencionar no artigo, numa dessas emendas, ele mandou dinheiro, 100 milhões de reais, para a mãe dele, que é prefeita de uma pequena cidade lá do interior do estado dele, né? Coisas do Brasil. Agora, quem quiser estudar um pouco economia e saber o que é o Brasil, a formação econômica dele, de uma forma bem assim, eu preocupo hoje muito com a comunicação. Não adianta você ter boa ideia, você não consegue comunicá-la, sabe? Eu recomendo esse documentário de Zé Mariani, elaborado em 2014, chama Sonho Intenso, que mostra como o Brasil veio lá de um produtor de produtos primários, café, cana e tudo. Depois veio o Getúlio, depois o Juscelino, industrializaram o país. Sabe? E ele aqui, depoimento de Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa, pessoal do Rio de Janeiro, Belusa da Unicamp. Sabe? Na USP nós temos divergências com esse pessoal aqui, em particular, quanto ao papel aí dos investimentos e do equilíbrio na área fiscal. Mas nesse debate aí, eu não tenho nenhuma discordância, que a Maria da Conceição, que é muito polêmica, ela ficou só contando histórias. Sabe? O Carlos Lessa, que morreu recentemente também, que foi presidente do BNDES, José Murilo de Carvalho, mas eu sei que ele acho que é da área política. Então, se vocês olharem aí, a apresentadora aí pode passar essa palestra para vocês, a intervenção. Entra no YouTube, lá tem vários acessos, não são pagos, né? Que isso é um filme, tem direitos autorais. Mas lá tem o acesso a isso, dura mais ou menos 1 hora. Agora eu dou aula como voluntário na USP de Economia Brasileira, né? Dou aula de Economia Brasileira. Eu passei isso aí para os estudantes, eles gostaram muito, porque você não pensa, né? Você está dando aula para os estudantes, o pessoal que estou dando aula, eles nasceram por volta do ano 2000, entendeu? Eles não sabem nada dessa história econômica do Brasil. E eles viram esse filme, uns deles falaram: professor, foi melhor do que qualquer curso de história econômica que eu já tenha visto aqui na faculdade, né? Porque foi narrado, inclusive, com depoimento de gente que, dependendo de onde você está no debate econômico aí, valorizam mais esse pessoal do que alguma gente da USP ou da PUC-Rio e tudo. Eu não tenho nada pessoalmente com a Maria da Conceição Tavares, mas eu discordo de algumas posições dela. Ela teve, inclusive, numa banca de livros de docência minha lá na USP, e ela até me ajudou. Se ela gostou da minha dissertação. E aí um professor logo fez uma pergunta errada, eu muito educadamente respondi a ele. E o que a Maria da Conceição fez? Ela deu um tapa nas costas desse professor, que estava do lado dela na mesa, e falou: "Está vendo, professor? Não, o senhor sabia disso. O Macedo que teve que te ensinar." Então, quando eu fui para
para essa banca com ela na comissão julgadora, vários colegas meus falaram: o Macedo, você vai se ferrar aí, sim, por causa da Maria da Conceição. Eu falei: não tem problema nenhum, você tem um trabalho bom, você se defende. Se você não gostasse também, não ia me abalar por causa disso. Né? Eu fui educado no sistema, e uma das melhores lembranças que eu tenho de Harvard é o seguinte: lá eu vi alunos, aqui no Brasil, professor da USP, ele só quer dar aula no pós-graduação. Né? E aí, você quer pôr ele na graduação, ele rateia, tudo, quer dar aula só no pós. Lá em Harvard, eles pegam os prêmios Nobel que tem, lá já tinha uns 3 ou 4 no Departamento de Economia, eles pegam os prêmios Nobel e dão para dar aula para os calouros. Né? E eu fui assistente aí de um professor e assistia de vez em quando essas aulas de graduação também. Eu já vi prêmio Nobel agradecer aluno que corrige ele em classe. Né? E você vê aqueles artigos feitos por americanos, e mesmo aqui no Brasil, por um certo grupo aí da elite acadêmica, que agradece lá na nota de rodapé a correção de erros, as contribuições de outros autores. Acho que tem que ser assim. Se você perceber que está errado, muda. Se você perceber que continua certo, defende seu ponto de vista. Certo? Então, isso aqui eu fico muito à vontade para recomendar coisas aí que, na visão do pessoal, vocês vão falar: esses adversários lá da Federal do Rio, da Unicamp, você está recomendando coisas dele. Eu falei: qual é o problema? Não. Interessado é no conteúdo. E o conteúdo é muito bom mesmo. Os alunos adoraram isso aí. Paro por aqui e fico à disposição para as perguntas. Relativamente à hora do que começamos, temos aí uns 15 minutos. É com você, doutora Cristiana. Obrigada pela palestra, professor Macedo. Pode parar de compartilhar sua tela agora, que eu vou compartilhar a minha aqui. Muito bem. Queria agradecer a sua participação e temos algumas perguntas aqui que deixa eu acessar. Então, temos algumas perguntas, né? O Paulo Carvalho perguntou: professor Macedo, esse crescimento menor entre 1970 e 2000 não é devido ao endividamento durante a ditadura militar? A dívida deixada pelos militares não tem efeito nesse crescimento menor? Não é bem assim, não é uma dívida geral, certo? Mas o desequilíbrio fiscal é um dos componentes disso, porque quando veio a crise do petróleo, o Geisel, né, que o Geisel entrou em 74, a primeira crise do petróleo é 73, e resolveu dar volta na crise tomando empréstimo no exterior. Certo? Inclusive, uma vez eu falei com um amigo meu que era economista de um estatal aqui em São Paulo, perguntei como é que ele estava, ele falou: estou bem, estou viajando agora. Falei: o que você vai fazer lá fora? Tomar um empréstimo com uma companhia estatal. Falei: mas ela precisa do empréstimo? Não, é que mandaram eu tomar empréstimo, sabe? Porque a situação das contas externas está ruim e precisamos de dinheiro. Aí você endividou lá fora. Aí chegou em 79, o governo americano resolveu combater a inflação e a taxa de juros americana foi para quase 20%. Aí o Brasil quebrou, né? Teve que recorrer ao FMI e além... foi uma situação muito desastrosa. Ela é um dos ingredientes que prostraram a economia brasileira. Depois, ela nunca recuperou uma situação fiscal realmente boa. Ela melhorou muito aí com a adoção do Plano Real, né? Porque aí você estabilizou a inflação, você fazia inflação com dívida, depois você deixou de fazer, você criou... já no governo militar tinha criado a dívida pública interna, melhorou um pouco, mas você viu que na minha apresentação, fora do investimento público é 1971, sabe? Quer dizer, era antes desse período de 1980. Então, ela foi um dos ingredientes. Outro fator que piorou muito a economia aqui foi a que cessou aí aquela mudança de gente do campo para as cidades, né? Você estava se industrializando, aí o que acontecia? Você está fazendo a industrialização, você atraía mão de obra, certo? Então, aqui tinha muito aquilo que eles chamavam de pau de arara, que vinha o sujeito lá do Nordeste, ia trabalhar na indústria aqui. E aí a produtividade dele aumentava muito, né? Ganhava melhores salários aí também.
Mas esse movimento acabou. Ele começou depois que, no governo militar, criaram o Estatuto Rural, dizendo que os trabalhadores do setor agrícola precisavam ser registrados e tudo. Muitos migraram para as cidades e vieram aqui para São Paulo. O Lula é um caso típico, né? Ele vivia lá no Nordeste de economia de subsistência, chegou aqui em São Paulo, pegou emprego como metalúrgico, a renda dele deve ter duplicado ou triplicado. E aí isso foi a história de muita gente. Eu me vim de Minas, eu estava num banco privado lá, ganhava cerca de um salário mínimo, eu tinha 18 anos. E depois eu vim para cá, no Banco do Brasil, e passei a ganhar o dobro. Em São Paulo, lá em Minas, o Juscelino é considerado o herói, certo? Mas se eu tiver tempo na vida, ainda vou escrever isso. Eu acho que ele beneficiou mais São Paulo que Minas Gerais, certo? Com a industrialização. E isso aí que deu a pujança para São Paulo. Mais os imigrantes, né? Que aqui tivemos também imigração externa no início do século, que instalou as primeiras indústrias aqui do estado. Paro por aqui. Professor, tem mais uma pergunta aqui. Antes, mandaram uma saudação, o Fred mandou um enorme abraço para você. E o Paulo tem uma outra pergunta. Professor Macedo, gostaria de ouvir sua opinião sobre o pagamento de juros da dívida pública. Quando uma pessoa fica 30 anos pagando o financiamento do apartamento, chegará um momento que ela perceberá que já pagou 2 ou 3 apartamentos. Com isso, provavelmente, ela ajuizará um processo para não pagar mais esses juros abusivos. Por que os governantes não fazem isso? Faz uma auditoria para verificar o que é abusivo ou não. Se for abusivo, recuse a pagar. Por que há esse medo dos governantes? Na sua opinião, não pagar esses juros abusivos é calote? Não, eu acho que é calote, você não vai ter problema, que você não consegue mais refinanciar a dívida, você não pode fazer isso. Mas a dívida é o seguinte: o problema da dívida pública não é a dívida do apartamento. Eu já comprei vários apartamentos à prestação, certo? Ia passando do menor para o maior, e sempre me endividei e depois terminava de pagar. Entre os privilégios, o governo Sarney, eu praticamente ganhei pedaços aí de 2 imóveis que eu tinha financiado, e o Sarney mandou perdoar as dívidas, né, de imóveis, porque a inflação cresceu muito e o pessoal não estava podendo pagar. Eu estava podendo. Mas eu tinha comprado um apartamento aí no Guarujá, um apartamento pequenininho, estava pagando, aí pela decisão do Sarney, deixei de pagar. Eu tinha feito também a hipoteca do meu sítio para comprar um outro apartamento, sabe? E aí também deixei de pagar, sabe? Então, são coisas absurdas, né, que fizeram aqui. E tudo isso benefício populista. Né? Então, agora, a dívida aqui, concentrando na sua pergunta, é que a dívida do governo, isso não é só aqui, não. Ela é uma dívida que não acaba, né? Que ela não é constante, ela vai aumentando com sucessivos déficits. E em todos os países você aceita, isso é universal, que o governo tenha dívida porque ele está fazendo coisas que vão beneficiar gerações futuras, certo? Por exemplo, ele está dando educação, ele fez a ponte Rio-Niterói aí, que vai beneficiar gerações futuras. É justo que eles paguem um pedaço da conta. Então, a dívida, a tendência dela é aumentar. Não pode aumentar muito, não pode aumentar com relação ao PIB, que é o que está acontecendo aqui no Brasil, certo? Que aqui nós estávamos com 70% do PIB, agora está quase 100%, e aí o mercado fica com medo do governo dar calote. Então. Mas esse contínuo pagamento do juro é porque a dívida é sempre renovada e ampliada. O governo, em geral, não paga dívidas. Né? Ele deixa para gerações futuras. Mas aqui exageraram na dose. Professor Macedo, a Poliana gostaria de fazer uma pergunta. Pode. Poliana, por favor. Bom dia novamente, professor. Bom dia a todos. Professor, eu queria perguntar, né, mais especificamente de como eu trabalho com inovação, de uma forma geral, né, vamos falar assim. A gente ouve falar muito atualmente da professora Mariana Mazzucato, né, e o papel do Estado na economia da inovação, de como que o Estado deveria ser mais ambicioso e ter um papel não só de reparador das economias, né? Porque é isso que o Estado hoje representa geralmente, né?
Quando a gente fala de Brasil, né, como o senhor colocou, a perspectiva é um pouco ruim e até eu acho que é muita ambição pensar em alguma coisa dessa forma. Mas o que eu queria saber a opinião do senhor com relação à viabilidade, talvez não no Brasil, ou até mesmo no Brasil, para a gente ter um papel do Estado um pouco mais direcionador na inovação e não só um papel de reparação no momento que as empresas estão quebradas. Então, por exemplo, como que o Estado, né, como que o senhor vê o Estado podendo atuar no momento, eu digo assim, de financiamento, por exemplo, de uma pesquisa, né? Vamos dizer, as vacinas para o Covid. No momento que o Estado americano, ou qualquer que seja o Estado, investiu no desenvolvimento dessas vacinas, ele atuar mais de uma forma direcionada e não só como o ator que dá o dinheiro e no final ele só aceita o que vem da empresa, né? Então ele ser um ator aí mais forte, né? Vamos dizer assim, um Estado com uma ação diferente, né? Eu queria saber a opinião do senhor. O caso é o seguinte, vamos começar pelo último caso, né? Há uns 2 meses atrás, eu escrevi um artigo no Estadão, falando inclusive da Fiocruz, certo? E do Instituto Butantan. O artigo, até aproveitando o grito da independência, eu pus assim, independência ou mortes. Eu sugeri que fizesse investimento, tem gente tentando isso aí, parece que a Fiocruz está fazendo, o Butantan, e tem no Paraná, tem em Belo Horizonte, tem uma acho que é Uberlândia, coisa assim. Estão tentando fazer uma vacina aqui no Brasil, ou pelo menos fazer o IFA. Eu sou a favor disso, certo? E tem que arranjar dinheiro para fazer isso. De onde você acha que está saindo o dinheiro para comprar vacina? É déficit público maior, certo? Ele não entra no cálculo do teto. Certo? Você teve que sair do teto para poder financiar esses investimentos públicos. E eu mostrei para você que o investimento público era muito mais pujante na época que o Brasil crescia mais. Você tem que arranjar espaço, certo? Para fazer isso. E eu morei nos Estados Unidos, lá, por exemplo, você pega esse programa espacial deles, que foi o Kennedy que decidiu lá atrás, quando os russos puseram o Sputnik lá em cima, ele falou assim, nós vamos pôr um homem na Lua, né? E acabou pondo, entendeu? Porque era um projeto estatal. Agora, esse projeto estatal de lá parece que saiu a internet, né? Ele também, a primeira viagem que eu fiz para o exterior, eu peguei aquele Boeing antigo, na presidência chamado Sucatão, tinha 4 motores. Depois veio aquele Jumbo, né, que tinha também 4 motores, aviões enormes. Hoje tem aviões com capacidade do Jumbo só com 2 motores. Você já viu que você não vê mais aviões quadrimotores no aeroporto. Por quê? Porque esse desenvolvimento aí, particularmente na área da NASA, permitiu muitos projetos. Então, você tem que fazer desenvolvimento mesmo. Aqui outro exemplo, tem 2 mais exemplos bacanas aqui no Brasil. O governo decidiu fazer alguma coisa, aquilo andou, deu produção, o negócio não esculhambaram com a coisa, e aí deu resultado. O caso da Embraer, que foi um caso, o Brasil não tinha aviões adequados a aeroportos pequenos, que se multiplicavam pelo país, e também no caso da Embrapa, né, que fez toda essa revolução aí a ponto do seu maior estimulador lá está sendo colocado como candidato ao Prêmio Nobel da Paz, eu esqueci o nome dele. Então, tem coisa que você tem que fazer. A Embrapa perdeu o gás, inclusive esse pessoal mesmo que trabalhou lá na época, ela perdeu um pouco o embalo por razão de politicagem. Né? Mas eu acho que, num caso como esse aí, você deveria financiar a Fiocruz para fazer o IFA ou já fazer uma outra vacina. O Butantan está tentando a vacina deles, não sei se está acontecendo isso também aí no instituto de vocês. Então, eu acho que aí é emergência, que nem compra de vacina, você devia financiar. Agora, eu sou ligado ainda à área acadêmica e eu acho que lá está um defeito grande também, sabe? Eu acho que eles ficam fazendo muita pesquisa só para ganhar, aí, dizer que publicaram em tal journal, né? Nossa, sem maior impacto aqui no Brasil, certo? Eu acho que o governo, principalmente a universidade, poderia ser mais seletivo. Eu falo, alguns de vocês aí vão fazer pesquisa pura, mas nós precisamos fazer pesquisa dirigida aos problemas nacionais. Tá?
Lá na USP, eu fui aluno dos alunos do Delfim, certo? É uma terceira geração, a geração do Delfim, os alunos deles, que alguns viraram grandes professores, como o professor Pastore, e depois veio a turma nossa, a maioria que estudou no exterior, com o programa de bolsa que foi criado para a gente fazer doutorado lá fora, né? Aí você pega esse pessoal mais jovem, eles estão preocupados em publicar no exterior, certo? Porque eles fizeram lá um sistema de avaliação que privilegia isso, certo? No tempo do Delfim, eu participei ainda como aluno de vários seminários lá. A turma do Delfim só discutia o Brasil, certo? E teve um debate muito interessante, que inclusive eles ganharam com a CEPAL, que era muito famosa na época, e ela dizia que o setor agrícola era um setor atrasado que não ia levar para lugar nenhum, né? E o pastor fez uma tese, inclusive era assistente de pesquisa dele, e ajudei a fazer a parte econométrica, em que ele demonstrava o contrário, que a agricultura respondia a estímulos de preço e responderia também a incentivos adequados, como foram esses trazidos pelas pesquisas da Embrapa. Eu acho que o pessoal lá, inclusive da minha faculdade, devia se dedicar mais aos problemas nacionais, sabe? E ficam publicando trabalhos, às vezes, elegíveis, né, que não tem implicação nenhuma para o Brasil. E isso eu sei que ocorre também em outras áreas aí da academia, né? Então, acho que tem espaço aí para você, é aquele tal peneira que eu falei, que precisa passar tudo que o governo faça, né? E lá na universidade também eu sei de gente que... Lá na USP tem um concurso de meio de carreira, né? Chama livre docência. E aí, se você não passar aquilo, você não chega de junto nem de titular. E tem muita gente que é selecionado, logo ganha estabilidade e não avança pela carreira docente. Fica lá, só vai lá dar aula, embora ganhando trabalho de tempo integral, não faz pesquisa, não faz nada. É realmente uma coisa lamentável. Não precisava... E é muito difícil o controle acadêmico pela instituição de ensino, que eu já fui diretor da Faculdade de Economia da USP, tenta fazer várias coisas, mas você não tem uma autoridade direta sobre o professor, né? Ele é meio autônomo. E esses professores aí de universidades federais, eu acho que deveria também convencê-los para pensar no bem comum, né? Estão só preocupados com a vida deles. Desculpa aí se eu fui meio inconveniente, mas eu não tenho medo de falar coisa que tem gente que não gosta de ouvir, né? Obrigada, professor. Professor, tem uma pergunta, né, do Cleiton. Ele fala: professor Macedo, obrigada pela palestra pedagógica e ao mesmo tempo profunda, dado o público não letrado originalmente em economia, na sua maioria. Tem algumas dúvidas, duas perguntas. O senhor apontou que em um dos slides que um dos problemas que temos é a dívida pública. Já poderíamos ter pago essa dívida internacional integralmente há alguns anos? Por que não foi feito? Isso seria positivo, correto? Bem, a dívida pública brasileira é predominantemente de dívida interna. Eu não sei a porcentagem, mas eu já vivi períodos que o problema era a dívida externa, né? Você não fazia, nessa época de 1980, que tomaram aquela dívida toda. Você vê que o Brasil hoje, além de não ir ao FMI, como eu fui lá quando estava no governo, ele até emprestou dinheiro para o FMI. Então, a dívida externa é pequena e ela é basicamente de empresa, certo? Não é do governo. E aí o que ajudou muito foi com a pujança do setor agropecuário, o Brasil passou a ter reservas. Então, na relação dele com o exterior, ele tem até um balanço positivo, ele tem mais reserva do que tem de dívida. Então, não teria dificuldade nenhuma em pagar. Agora, é melhor você ter reservas aí para se proteger, inclusive, de especulação cambial. Está claro, não? Dívida externa não é problema do Brasil hoje. Não deve nada ao FMI, né? Toma empréstimo do Banco Mundial, mas esse empréstimo são para investimentos, né? Da IFC, International Financial Corporation, mas FMI não. Outra pergunta. Como as rápidas mudanças tecnológicas que estamos passando no momento, a nível mundial, incluindo inteligência artificial e digitalização governamental, vai impactar todo esse movimento de crescimento ou não crescimento do Brasil, dado que, pelo visto, estamos ficando atrasados em relação a essa corrida tecnológica. Mal produzimos os semicondutores mais básicos. Estamos fora desse ciclo? Por exemplo, as montadoras nacionais estão se desmobilizando e as novas? Olha, eu acho que devia tentar produzir supercondutor, mas eu não entendo desse assunto, né? Mas tentaram fazer aqui no Brasil um estatal. Mas parece que a única coisa que eu consegui produzir foi chip para colocar na identificação de bois, né? Colocando na orelha dele os chips com os grampos, né?
e parece que ia até fechar essa empresa, entendeu? Ora, sei lá o que aconteceu. Você fazer uma empresa de chips é algo muito mais complicado que você produzir televisores em Manaus, né? Então, eu não entendo desse assunto. Mas você tem muita coisa a acompanhar, né? Eu, por exemplo, inteligência artificial. Outro dia eu fui dar uma palestra no Congresso de Radiologistas e tinha lá um visitante estrangeiro que deu uma palestra que eu achei muito interessante, que eu entendi que era inteligência artificial, sobre o uso dela na radiologia, né? Aí ele pegou lá uma radiografia, uma coisa lá do pulmão, sem inteligência artificial, né? do coração, sem inteligência artificial. E aí, depois ele mostrou outra que tinha usado inteligência artificial para aperfeiçoar aquela, volto a dizer que eu não entendo bem do nome, né? Aquela figura lá do coração, e tinha muito mais detalhe, entendeu? Agora, eu acho que precisava realmente ter aí em cada setor alguém que visse todas essas inovações, certo? Que as empresas aprendem, elas veem o que serve. Aí, se fizer, por exemplo, plataforma. Eu não sei se tem no Rio, mas aqui em São Paulo tem Casa Bahia. Você vai lá e eles vendem para um monte de empresas, né? Tem Mercado Livre, Mercado Pago e tudo, são plataformas. Então, o pessoal vai aprendendo, mas o negócio do governo, eu acho que anda mais devagar e nessas coisas ligadas aí à saúde e educação. Eu, inclusive, acho que eu sou sócio de numa empresa aí que presta serviço a entidades do setor de saúde. Eu acho que o Brasil teria um espaço grande aí para a questão de saúde. Não sei se você sabe, aqui em São Paulo tem muito questão de turista de saúde, né, que é bem de outros países aqui, para fazer desde operação plástica até cirurgias cardíacas. E eu acho o pessoal da área de saúde muito competente, né? E precisava ver o que precisava mais ser feito para você abrir esse mercado e transformar num produto de exportação, porque eu acho que há interesse, entendeu? Pensando aqui nos vizinhos, né? Eu acho que nós estamos avante desse pessoal. Mas eu acho que tem potencial. Inclusive, nessa área de vacinas, eu acho que ele podia tornar fornecedor de vacina. A minha sensação desse negócio da Covid é que esse negócio não vai embora, não, certo? Vai ser como gripe, essa da AIDS e tudo, sempre vai ter um pouco aí, você vai ter mercado para vacinas, e inclusive você poderia exportar para outros países, né? E em alguns casos até doar, né? Porque isso pegaria bem para a imagem do Brasil hoje, que está muito danificada aí fora por causa dessas coisas do meio ambiente, né? Aí, aliás, ontem caiu o Salles, né? Vamos ver se melhora aí, não sei, precisa ver. Professor Macedo, o Rogério Almeida gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia. Bom dia. Eu estava com o som bloqueado. Eu estou escutando. Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Professor, primeiramente, obrigado pela oportunidade, também a toda a equipe do CDTS. E é muito bom ouvir uma palestra tão realista, né, uma aula tão realista e tão sincera de uma autoridade acadêmico-científica. Mas eu gostaria, muito respeitosamente, de saber a opinião do senhor sobre duas iniciativas, né, em função do que o senhor destacou hoje, duas iniciativas que elas têm se mostrado bem-sucedidas em outros países, que eu acredito que elas possam também encontrar sucesso no país, que são a estratégia do Oceano Azul e os métodos de alívio à pobreza, chamado método Banerjee. Bom, alguns países até... Desculpa, esse último aí? O método Banerjee. Esse método Banerjee rendeu o Prêmio Nobel de Economia em 2019 para a dupla Duflo e Banerjee. Ela é francesa, ele indiano, eles são professores no MIT, e eles têm uma série de iniciativas lá que conseguem superar as diferenças, né, desigualdades econômicas e sociais em países que têm a realidade do Brasil. Essa é uma perspectiva. E a outra da estratégia do Oceano Azul é aquela história de você criar, né, ou identificar mercados ainda não explorados, né? E eu tenho o caso emblemático do Circo de Solé, mas tem outros tantos aí que levou uma série de nações a criar estratégia nacional
de Oceano Azul. Então, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor também bem destacou os desafios do Brasil, né, que é um desdobramento aí do presidencialismo de coalizão, essa questão do centrão, as pessoas ficam lá, os nossos representantes, negociando a sua perpetuação no poder. Os desafios, enfim. No entendimento do senhor, pode ser ingenuidade minha, mas o senhor acha que é possível, pelo menos a médio e longo prazo, que essas duas iniciativas possam também ser aplicadas em favor do Brasil, a estratégia do Oceano Azul e o método Banerjee de alívio à pobreza? Inclusive, tem um nome do laboratório dentro do MIT, que é chamado de JPAL, né, que é a sigla em homenagem a um pesquisador, que é um laboratório de ação e combate e alívio à pobreza. Bom, em síntese, é isso que eu gostaria de saber do senhor. Olha, eu sou uma pessoa muito franca, certo? Eu não conheço nem o Oceano Azul, nem essa coisa do Banerjee, certo? O Banerjee, eu vi que fugiu até a regra dos prêmios Nobel, né, que, em geral, gente anglo-saxônica aí, dos Estados Unidos, Isso. E parece que esse pessoal é indiano, né? Isso, ela é francesa e ele é indiano. Indiano, Então, fugiu da linha, né? Isso. Agora, no caso do Banerjee, eu precisava ver. Eu passei os últimos 2 anos muito voltado para a criação de uma nova faculdade da Associação Comercial, que eu sou diretor acadêmico, mas isso toma um tempo danado. Você tem uma ideia, aqui para o segundo semestre desse ano, esses dias eu gastei 3 meses intensivamente para contratar 35 professores, né? E alocá-los um dia por semana. Aí um cara pode num dia, não pode no outro, é um verdadeiro inferno, né? Eu acabei de fechar os 35, mas não tive tempo de ver essa coisa da Banerjee. E agora, eu olho com algum pé atrás um pouco essas coisas ligadas à China e Índia, que são países imensos, certo? E eu acho que o que você desenha para lá, elas são sociedades um pouco mais coesas que o Brasil, certo? Somente a China, por causa de ter uma cultura assim que a família tem um grande peso, né? Nem previdência social eles têm direito, a família tem que cuidar de si mesma. E também por causa do governo autoritário. A Índia é democrática, mas eles conseguiram fazer uma reforma lá que o pessoal aqui do Brasil está querendo fazer e não consegue, essa do valor adicionado na tributação. Mas eu teria que examinar esses 2 assuntos para ver se tem alguma coisa. Eu talvez me engaje aí em alguma campanha política para fazer plano, aí eu prometo que eu vou ver isso aí com mais cuidado. Legal. Eu não gosto de falar sobre coisa que eu não entendo, certo? Entendi. Não, tudo bem. Mas, de qualquer forma, eu agradeço. Eu agradeço a lembrança. Eu diria até que um pouco falha nossa, principalmente essa do Oceano Azul, que eu tenho uma casa na praia também, e lá eu ainda vejo baleia pulando, certo? Isso então, é uma alegoria, né, que é feita no sentido de que os oceanos azuis são mais calmos, né, com menos concorrência nenhuma. Se possível for, depois eu gostaria de ter acesso ao e-mail do senhor, se isso for possível. Acesso a quê? Ao e-mail do senhor. Você pode anotar aí quem quiser, Roberto. Um momento, eu vou colocar aqui na tela. Sim. Isso. Então, a gente está se aproximando do final. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma consideração? Bom. Não, filho, eu também preciso sair, tá? Tá, joia. Então, eu queria agradecer imensamente ao professor Roberto Macedo pela participação no seminário do CDTS. Essa palestra vai estar disponível depois no canal do CDTS no YouTube, né? E também no site do CDTS. E o e-mail do professor Macedo está aqui na tela. Quem tiver interesse de entrar em contato com ele depois, pode fazê-lo. Então é isso, gente. Muito obrigada, professor Macedo. Tá bom. Só um momento, o professor Morel vai querer finalizar a palestra. Quero agradecer mais ao Roberto, foi ótimo. Infelizmente, a minha rede de casa caiu, perdi metade, vou ver no Zoom depois. Eu teria muitas coisas a comentar, mas me jogaram fora. Vou ter que reclamar com o meu provedor. Manda um e-mail aí que eu terei prazer em responder, tá? Tá bom, ok. Roberto, muito obrigado, valeu, foi uma conferência, até onde eu vi, super estimulante. Depois tentei ver no celular, tá, mas
perdi a grande parte. Mas parabéns aí. Até onde eu vi, fui interrompido naquele slide do edifício com piscina perto da favela. Aí cortou. Onde estava na parte interessante, perdi. Mas já falei com a Cris e com a Poliana para ver no Zoom. Muito obrigado por tudo. Tá já, então. Obrigada. Obrigada pela participação de todos e obrigada, professor Macedo, obrigada. Então, até a próxima, gente. Até o próximo seminário do CDTS. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.